Jonas Varela na internet, no YouTube. Acesse o nosso canal, acompanhe nossos vídeos. Agradecemos a sua audiência, seu carinho, a sua atenção. Hoje nós continuaremos o nosso trabalho atual, a leitura das explicações da Bíblia Sagrada, todos os seus livros, seus capítulos e versículos. Nós chegamos aqui já no nono livro, livro número 9 do Antigo Testamento, 1º e 2º Samuel, a função da autoridade, não é? 1º e 2º Samuel, a função da autoridade, é o nono livro, livro número 9 do Antigo Testamento. Hoje nós continuaremos as explicações do capítulo do segundo livro de Samuel, o 2º Samuel, é no seu capítulo 9, já no terceiro assunto, né, a luta pelo poder. A luta pelo poder, terceiro assunto. Na sua quarta parte, Davi, fundação de um estado e surgimento de uma nação. Capítulo número 9, ele conta com 13 versículos. Primeiro tópico: fidelidade ao compromisso. Primeiro e único tópico do capítulo 9 do segundo livro Samuel, do segundo Samuel. Vamos às explicações, não é? 9,1-13. Davi não esquece a amizade que tinha por Jonatas e o compromisso que fizera com ele, entre parênteses, 1 Samuel 20,15-16,42. Por isso, leva o único filho sobrevivente do amigo para viver no palácio real. Capítulo 10 do livro de Samuel, ainda no seu terceiro assunto e na sua quarta parte. Capítulo 10 conta com, vamos dizer aqui quantos versículos, 19 versículos, não é? Primeiro tópico: auge das conquistas de Davi. Primeiro e único tópico do capítulo 10. Então vamos para as explicações do capítulo 10, em seus 19 versículos. Capítulo 10,1-19. Com a vitória sobre os amonitas e arameus, o reino de Davi atinge sua extensão máxima. Ao mesmo tempo, esse aumento de poder provoca a decadência de Davi, quando ele começa a romper o contrato com o povo. Capítulo 11 do segundo livro de Samuel, ainda no seu terceiro assunto, a luta pelo poder, e ainda no seu segundo Samuel, né? Ainda no seu quarto assunto, Davi, fundação de um estado e surgimento de uma nação. Então, capítulo 11, ele conta com, vamos dizer aqui, quantos versículos, né? 27 versículos. Primeiro tópico do capítulo 11, Davi trai o seu povo. Primeiro e único tópico do capítulo 11 do segundo Samuel. Vamos para as explicações. Capítulo 11, versículos 1-27. A função da autoridade é servir ao povo, defendendo-o dos inimigos e fazendo-o viver segundo a justiça e o direito. Ora,
Davi trai completamente a sua função de autoridade, não acompanha mais o exército, entre parênteses, deixa de defender o povo, torce a justiça e viola o direito, usando o poder para satisfazer seus caprichos pessoais. O texto deixa claro que o poder é sempre ambíguo e pode tornar-se algo extremamente perigoso. O poder em si não é próprio da humanidade, repetindo, mas de Deus. E em mãos humanas só se justifica quando entendido como função de serviço para que o povo tenha liberdade e vida. O poder torna-se totalmente mau quando usado para satisfazer a interesses pessoais e de grupos privilegiados à custa do povo. Capítulo 12 do 2 Samuel, ainda no teu terceiro assunto, a luta pelo poder, na sua quarta parte perdão meus amigos, na sua quarta parte, não é? Se escondeu aqui, mas eu encontro, né? Se Deus quiser, amém. Está meio escondido aqui, né? Mas eu encontro. É uma questãozinha de tempo e paciência, né? Pronto. Quarta parte, Davi, fundação de um estado e surgimento de uma nação. Terceiro assunto, a luta pelo poder. Capítulo 12, em todos os seus 31 versículos, não é? Exatamente. O primeiro tópico, a sentença de Javé. Segundo tópico, nascimento de Salomão. Terceiro tópico, o fim da conquista. São 3 tópicos no capítulo 12, né? Capítulo 12. Vamos para as explicações. Segundo Samuel, capítulo 12, 1-15. A parábola contada por Natã força Davi a dar uma sentença contra si próprio. O erro de Davi foi usar o poder em proveito pessoal, e isso desencadeou ambições e competições dentro de sua própria família. Começa então a luta pela sucessão. 15-25, versículos 15-25, 15 a 25, né? Explicando do segundo livro de Samuel, no seu capítulo 12, segundo livro de Samuel, no seu capítulo 12, a morte do filho de Davi, a morte do filho de Davi foi uma condenação do seu pecado. O nascimento de Salomão, desde já chamado querido de Javé, é sinal de que Deus não abandonou Davi. 16-31, versículo 26, versículo 26 a 31, do capítulo 12 do segundo livro de Samuel, explicando: com a conquista de Rabá, termina a guerra contra os amonitas. Ao invés da consagração ao extermínio, os despojos são recolhidos e a população dominada é submetida a trabalhos forçados. Com isso começa justamente aquilo
que o sistema das tribos queria evitar o acúmulo de riquezas e a opressão. Vamos para o capítulo 13 do 2 Samuel, ainda no seu terceiro assunto, na sua quarta parte do segundo livro de Samuel. Então, capítulo 13, em todos os seus, vamos dizer aqui quantos versículos? 37. Seus 39, não é? 39 versículos, não é? Capítulo 13. Vamos para as explicações, não é? Capítulo 13, primeiro tópico, a ambição gera a morte. É o único tópico do capítulo 13 do 2 Samuel. Vamos para as explicações. Capítulo 13, versículos 1 a 39. Começa a competição pelo poder e a luta pela sucessão. Amnon é o primogênito. A-M-N-O-N, Amnon é o primogênito e, naturalmente, o sucessor direto de Davi. Absalão certamente não pretendia apenas vingar a honra da irmã, mas servir-se do caso para eliminar o mais forte concorrente ao trono. Vamos para o capítulo 14, ainda do 2 Samuel, explicações do capítulo 14, ainda no seu terceiro assunto e na sua quarta parte. Terceiro assunto, a luta pelo poder. E a quarta parte, Davi, fundação de um estado e surgimento de uma nação. Então, capítulo 14, em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, né? 33 versículos no capítulo 14 do 2 Samuel. Então, primeiro tópico, reconciliação precária. É o único tópico no capítulo 14. Vamos para as explicações do capítulo 14 do 2 Samuel. 14, capítulo 14, versículos 1 a 33. Ou seja, 14,1-33. Quando eu disser assim, é desse jeito. É capítulo 14, versículos 1 a 33. Eu sempre digo assim, 14,1-33. Que significa o que eu falei agora. Capítulo 14, versículos 1 a 33. Explicando. Absalão é o terceiro filho de Davi. E como nada se diz de Coeleabe, entre parênteses, 2 Samuel 3,3, é o pretendente mais direto ao trono. Absalão, porém, está afastado de Davi. O estratagema de Joabe visa fazer com que Davi se reconcilie com Absalão, o que acontece em duas etapas. Primeiro, Davi aceita o retorno do filho, mas não quer recebê-lo. Mais tarde, Davi acolhe Absalão. A história da mulher de Tecoa é confusa, mas uma coisa é clara. Davi se compromete com juramento a não aplicar a seu filho a pena
do Vingador do Sangue, entre parênteses, versículo 11, conforme nota em Números 35,9-24. Voltaremos no próximo vídeo com o capítulo 15, a leitura.